Boa noite a todos nós que estamos aqui no presencial, a todos os queridos. Gente, desculpa, é que eu olho aqui na TV e vejo o virtual maior aqui. Ao invés de eu olhar para a câmera, eu olho para onde vocês no virtual estão maiores. Saudades. Aí eu sempre olho para cá, gente. Então, gente, uma alegria, né? A gente que está no presencial, todo esse grupo querido, né? Estamos juntos aí desde o início da pandemia em 2020, em maio, né? Em maio, 1º de maio, a gente fez a nossa primeira reunião virtual, a Casa da Prece se lançou de 2020 no virtual. Gente, nós continuamos trazendo ainda, nesse primeiro semestre do ano, esse ano, a Casa da Prece, esse tema de transição planetária. Recentemente, eu mesmo estive aqui falando sobre a questão da nova era. Ali era um enfoque diferente, era chamando a gente para se decidir. Momento de decisão, a nova era. Já está até no YouTube, né? E o César depois também veio trazendo, né, as profecias do João Evangelista, também trazendo essa questão das profecias, do futuro da humanidade. Hoje, nós estamos trazendo, acredito, para encerrar por enquanto esse tema, porque eu mesma, quando vi que o tema, né, ainda insistia em transição planetária, pensei assim, vamos mudar de tema, já que eu estou hoje na posição de direção doutrinária da casa, então eu teria essa liberdade, né? Aí pensei, vou mudar o tema. Aí, então, a semana inteira, vou mudar o tema, achei o tema. Gente, não deu. Quando eu fui lá no programa de novo, comecei a ler as referências bibliográficas, eu falei, esquece, não dá para mexer. Porque os bons espíritos nos intuem, nos sinalizam, me recuso a mexer. Falei, então, Conceição, vamos lá mais uma vez. É sinal que você é a que mais está precisando ouvir em primeiro lugar. Porque quem prepara tem que estudar, debruçar, pensar, analisar, refletir, estudar, né? E é quem fala. Então, quem fala é quem mais deveria estar ouvindo. Então, vamos a esse tema. Mas hoje, com enfoque diferente. O enfoque hoje estamos vivenciando tempos de transição. Porque muitos de nós, ainda dentro da doutrina espírita, muitas vezes nos questionamos. É tempo de transição? Já estamos na transição? Em que parte da transição? Porque, gente, toda transição, né? Vamos supor que seja uma transição que na física ou na matemática seja uma curva desse modelo aqui, ó, que o meu dedo aqui está fazendo, né? Vamos supor. Então, toda transição tem um início, um meio e um fim. Ela tem um ápice, né? E muitos de nós questionamos e nos perguntamos e nos indagamos em que parte desse processo de transição a Terra está hoje. Ela está no início da curva, ela já está no ápice, ela já está no final. E a gente vai conversar sobre isso a partir de agora, refletir, analisar, né? Baseado nos ensinos de Jesus, né? E da doutrina espírita. Porque Jesus lançou as profecias e nos trouxe de forma muito clara, inequívoca, quais são os sinais da transição. Então, a gente só não vê se a gente não quiser, porque ele foi muito claro. E aí, se a gente pega esses sinais trazidos por ele, como a gente vai ver daqui a pouco, e compara com o comportamento da sociedade humana hoje em dia, a gente vê que realmente nós estamos em tempos de transição. E mais, estamos no ápice, estamos no clímax dessa transição. Daí a importância daquele outro tema que a gente trouxe, momento de decisão. Não dá mais para postergar. Eu sempre repito isso, a Casa da Prece já tem 10 anos, acho que há 10 anos, porque é algo, gente, que me marcou profundamente. Divaldo Pereira Franco, na minha cidade,
fim da década, ou meado da década de 70, fazendo uma palestra durante o carnaval, né? Já falei, minha mãe só deixava ir para o bailinho de carnaval para matinê depois que a gente fosse lá ouvir Divaldo, né? Graças a Deus, minha mãe sabiamente fez isso, porque isso do Divaldo, essa questão marcou muito. E eu me lembro que num desses carnavais, foram vários, né? O Divaldo estava falando de transição. E naquela época nós não tínhamos os livros que hoje nós temos, né? Pela própria psicografia do Divaldo, né? Pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, falando assim claramente de transição planetária. Era um tema que estava começando a ser lançado, né? Que já estava lá no livro A Gênese, né? Que é o último livro lançado por Allan Kardec no Pentateuco, já estava, mas a gente não dava ainda muita visão. E o que o Divaldo relata ali é exatamente o que eu, Conceição, vejo hoje na nossa sociedade. E vejo até mesmo em mim mesma, né? Mas vocês vão dizer, mas porque você já era espírita. Não, porque aí, por isso que eu não esqueço, já falei para vocês, um dia, mentalmente, eu peço perdão ao Divaldo, né? Porque eu já falei para vocês, eu já tive com ele várias outras ocasiões, mas eu não tive coragem de ir lá e tirar ele daquela harmonia espiritual que ele estava para dizer, olha, desculpa, porque eu não sei quantos séculos atrás, na minha cidade e tal, né? Por quê? Porque eu mesma não acreditei. Eu mesma não acreditei. Então, talvez por isso a gente tem que estar falando mais uma vez desse tema aqui, porque eu mesma não acreditei, porque o quadro que ele pintava, o cenário que ele pintava, lá no meado da década, eu ia falar do século, gente, estou indo mesmo para a idade avançada, né? É que ele colocava, meado da década de 70, não tinha nada a ver com aquela época. Quer dizer, aparentemente não tinha nada a ver, né? E hoje, claramente, tem a ver. Né? Então, vamos caminhando. Sim. Então, de que transição, mais uma vez, a Conceição está trazendo aqui, a Casa da Prece está trazendo? Nós já sabemos. Nós que aqui estamos encarnados e desencarnados sabemos. Transição de um mundo de provas e expiações para um mundo um pouco melhor, que é um mundo de regeneração. Aí a gente foi buscar nos fenômenos da natureza, da nossa querida irmã natureza, fenômenos em que ocorram transições, mudanças de um estado para um outro estado. Porque, na realidade, a transição planetária é a Terra mudar de estado mental, de hálito mental. A energia emanada pelos que habitam aqui vai melhorar. Então, a Terra vai mudar o seu hálito, a sua aura mental. Então, a gente se perguntou, que fenômenos da natureza têm transições que a gente pode comparar com essa transição que a Terra está fazendo, né? Próximo, por favor. E aí a gente vai encontrar, gente, no nosso dia a dia. Quem nunca ferveu uma panela, uma chaleira, uma cumbuca de água, né? E observou ali, com a chaleirinha, com a panelinha na sua frente, a água passando de estado líquido para vapor. Neste processo de passar de água líquida para vapor, o que ocorre? A ebulição. É quando começam a surgir aquelas bolinhas vão pipocando, e ela faz a transição para vapor. A gente chama de água fervida, e aí vai evaporando se a gente não tampar a panela. Então, o que é a água líquida que a gente tem, né, na jarrinha representa para a gente, né? O que ela apresenta, como ela se mostra? Tranquilo. Ela se mostra aparentemente tranquila, não está borbulhando, não está fervendo, está aqui, né?
a aguinha aqui, ó, tranquila, 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 aparentemente, mas nós sabemos que essa água pode estar cheia de impurezas. Se não é uma água filtrada, se não é uma água tratada, a ciência já comprovou isso há séculos, ela tem germes nela, ela tem impurezas nelas. Então, é por isso que a gente colocou que essa tranquilidade, essa visibilidade aqui cristalina, né? É aparente, né? Porque se você colocar um microscópio aqui, você vai ver que não é toda essa tranquilidade, toda essa maravilha que ela apresenta assim, né? E aí, então, a gente bota a água para ferver. Por exemplo, com o objetivo de tornar essa água mais saudável, de forma que possa matar um pouco dos germes e a gente possa beber essa água. Estou sem filtro em casa. É um recurso que a gente tem, abençoado por sinal, né? Então, eu ligo o fogo, coloco aquela panela com água, o que vai acontecer? Ela vai deixar esse estado de aparente tranquilidade. Quanto mais esquentar a água, mais ela começa a se debater. Ela começa, as partículas, as moléculas de hidrogênio, 2 hidrogênio e 1 oxigênio, H2O, que é a molécula da água, começa a entrar em ebulição. Na física, a gente chama isso de um sistema caótico. É o caos que se instaura ali naquela panela. E começa, até às vezes, se você ficar muito próximo, sobra até para você, porque uma bolinha estoura. Bom, então, a água entrando em ebulição é como se houvesse uma luta, um embate, né, muito grande entre as moléculas que estão ali formando a água, as partículas que sentem. E a água, durante a ebulição. Então, ela está em ebulição, já está cheia de bolhas, efervescente, e aí a água que estava lá, que era paradinha, parecia tranquila, aí você começa a observar a água, e a água está entrando em ebulição, porque ela começa a chamar, despertar a atenção da gente, né? Mas aí, neste processo, durante a ebulição, o que vai acontecendo? Uma bênção, né? Parte da água, aos poucos, não é de uma hora para outra, aos poucos, por partes, essa água vai sendo purificada. Vão se eliminando os germes das mais variados tipos e formas. Então, a água durante a ebulição é benéfica no sentido de purificar a água. É como se eu pego aquela água e feito ela passar por um filtro. Então, é feita uma filtragem, uma peneirada, né? E temos essa passagem de Marcos, de São Marcos, e respondendo Jesus, disse: vê estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, os apóstolos, fazendo um comentário com Jesus, uma pergunta, Jesus disse: vê tudo isso que você está vendo aí? Isso tudo vai vir abaixo, né? Próximo, por favor. Aí os apóstolos perguntam: dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? Quando serão derrubados esses prédios? Quando isso tudo que faz a gente olhar, né? E às vezes até nos intimida, né? Serão derrubadas essas coisas. Então, quando? E que sinal haverá quando todas elas tiverem ser cumprido? Então, nós temos aqui duas questões: quando que isso vai acontecer e quais são os sinais
que vai mostrar para a humanidade que isso está para acontecer. Né? Próximo, por favor. Então, quando? Quando é que isso vai acontecer? Próximo. Bom, vamos analisar. Nós temos a inteligência, nós temos a razão, nós temos a lógica e nós temos os fatos. Fatos, situações do dia a dia. É só a gente analisar. Mas analisar de forma científica, ou seja, sem tomar partido, sem partir do pressuposto que a resposta é essa ou aquela. Não, vamos pegar os fatos, colocar sobre a mesa e vamos analisar, sem paixão, sem inclinação, sem ardor, de forma neutra, usando a nossa lógica e a nossa razão. Né? Bom, como é que está a Terra hoje? Maravilha! Realmente, nós temos novas leis que até 5, 10 anos atrás a gente não imaginou que nós teríamos. Leis que hoje tentam resguardar muitos pontos cruciais quanto à dignidade, o trabalho do ser humano na sociedade. Essas leis foram criadas visando o quê? Mais respeito ao próximo, mais empatia, mais compreensão, mais tolerância com o próximo. Que maravilha! Mas é isso, já temos essas leis, todos já buscam isso, a gente sabe que, infelizmente, não. A gente sabe que muitos ainda cruzam sinal vermelho de trânsito. Seja o carro, pedestre, bicicleta, então está uma benção. Que ainda anda na contramão. Lei de trânsito, melhorar a sociedade. Bicicleta anda na contramão. Eu vou atravessar, a mão da rua é essa. Eu não espero que venha a bicicleta daqui. Então, eu vou olhar para cá. Né? E posso ser atropelada por aquela bicicleta. Então, infelizmente, não. Né? Mas a sociedade já criou essas novas leis e vem trazendo mais leis nesse sentido. E isso é extremamente positivo. Mas, infelizmente, nós ainda não conseguimos, né, que toda a humanidade absorvesse as ideias, a proposta de mudança de comportamento obedecendo essas leis. Não tem como forçar e obrigar. Nós somos uma população gigantesca na Terra. Não tem como os órgãos governamentais, etc., fiscalizar cada um de nós em cada ação. Não tem como, né? Novas tecnologias hoje na Terra, que beleza, né? Uma interação gigantesca. Você está aqui e, gente, acabei de aprender um monte de coisa da Sibéria, como que toma banho com menos 71 graus Celsius. Ai, fiquei assim, apaixonada, né? Novas tecnologias. Você vê em loco como que eles lavam uma roupa com menos 71 graus Celsius, né? No gelo, como que faz, né? Novas interações. A informação chega para a gente em tempo real. Né? É questão de tempo real, entre aspas, é questão de segundos. É o tempo para a informação sair de um ponto e chegar no outro, chegar até nós. Né? Mas seria uma maravilha se nós estivéssemos usando essa maior interação, informação, né, para um bem maior, para um bem coletivo. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Né? Aí tem aí os haters, os não haters, os extremistas de todos os lados, de todos os assuntos, né? Aí surge aquele que acha que sabe que é a última palavra, que é a última instância, né? Infelizmente, né? Apesar de toda essa tecnologia, nós não, como assim as novas leis, nós ainda não
sabemos usar da melhor forma estes recursos, infelizmente, né? Terra hoje, mais preocupação com a natureza. Nossa, melhor impossível, né? Porque antigamente o pessoal caçava, matava tudo enquanto é bicho que encontrava, e muitas vezes por esporte, né? As pessoas maltratavam os animais, até o cachorro, até os animais domésticos, né? Uma falta total de respeito, né? Aquele ser que, apesar de não ser um ser humano, é uma criatura de Deus como nós somos. Então, são nossos irmãos também, né? Mas, por outro lado, a gente tem visto muitos desequilíbrios ainda nessa questão, né? Muitas vezes, as pessoas, a sociedade em geral, muitas vezes, está exagerando, privilegiando mais a natureza do que o ser humano. Ou seja, não parou para refletir. Temos que, sim, cuidar da natureza, mas tem um ser humano ali envolvido. E aí? Com qual que eu fico? Né? Eu vou proteger mais a natureza e vou, em detrimento de uma coletividade humana? Falando, né, gente, da questão dos pets, né? Que maravilha, né? A gente ter bons profissionais, mas nós temos que cuidar dos excessos, porque enquanto a gente vê um pet indo a um psicólogo, nós temos crianças que esperam anos numa fila para conseguir um atendimento, até uma avaliação, para ver o grau, às vezes, de dificuldades emocionais, psicológicas que aquela criança tem, né? Aqui na Casa da Prece, nós tivemos um caso desse. Um menino que estava para ser avaliado, mas quando chegou até a Casa da Prece, ele já tinha 11 anos. Aí a Casa da Prece se mobilizou numa grande campanha, conseguimos levar ele para a Santa Casa de Misericórdia, que tem um trabalho lindo, a preço popular, mas era uma família que não tinha recurso nenhum, nem da passagem de ônibus, né? Que a gente também teve que correr, além de pagar as consultas, a casa se mobilizou com campanha para poder também conseguir recursos para pagar uma passagem. Quando nós chegamos lá com a criança, os psiquiatras falaram, mas por que só agora? Se vocês tivessem trazido antes, talvez teria sido mais fácil para essa criança todo o resultado de um trabalho, né? Então, a gente tem que começar a pensar também, né? Ou seja, quem está querendo colocar é que hoje a vida, tudo está mais fácil, né? Tudo, nós estamos com leis, nós temos condições de comunicação, de informação chegando até nós temos mais consciência com a natureza, mas nós ainda não estamos usando toda essa benesse que a sociedade vem trazendo, né, da melhor forma, ou em sua plenitude. Próximo, por favor, sim. Estamos voltando, daqui a pouco, 2 dias. Tá. Bom, vamos continuar a nossa análise dos fatos da Terra hoje, né? Bom, hoje não é um privilégio do Brasil, infelizmente, o planeta todo, até pela facilidade de comunicação que a gente tem hoje em dia, e que há um tempo atrás nós não tínhamos, né? A gente está tendo uma luta de imposições de ideias, de pensamento e de comportamento. Para quem nasceu na década de 60 como eu, e viu os hippies na década de 70, eles já eram adultos, eu não era ainda adulta, era adolescente, criança, é chocante, dá a impressão que a gente está andando para trás, porque vem todo o movimento de década de 50, 60, 70, né? Nos dando assim, cara, você é livre para pensar, você é livre para fazer suas escolhas, porque até então a gente sabia que tinha muitos casamentos que eram obrigados. E aí veio a liberdade, e agora parece que a gente está voltando ano para trás, né? Com essas imposições. Porque tudo bem, existem excessos, existe, mas não é impondo.
Nada que a gente vai conseguir. Não é impondo, gente. A história já mostrou isso. É imposto, não rola, não anda. É uma falsa tranquilidade social, que uma hora vem à tona e explode, né? E essa questão de ideia, pensamento e comportamento, essas imposições, está no campo político, no campo filosófico, no campo ideológico, no campo da educação de nossas crianças, né? Essa questão da imposição aí, no campo até da família, querendo ditar como que a família faz, né? Compra 1 quilo de feijão, compra 2, exemplo simples, tá, gente? Né? E, pasmem, no campo religioso, quando a gente sabe que ainda existem países que estão em guerra neste momento por uma questão religiosa. Não é 1, 2, são vários. Né? Aí vem aqueles países que não estão em guerra religiosa, mas estão começando a questionar, né? A perseguir cristãos, a perseguir essa ou aquela seita, gente. Então, essa é a terra que a gente está hoje, né? A terra que a gente está hoje parece, né? Mas também é a aparência que retrocedeu, perdeu um pouco aquela conexão de coletividade, e agora nós estamos na era do eu. Eu faço as coisas porque eu quero, porque eu gosto. A pessoa nem experimenta, né? Ah, você quer essa fatia de bolo de chocolate? Não, por quê? Porque eu não quero. Não, não é essa a resposta. Pode ser, eu não gosto, porque eu já provei. Gente, estou dando um exemplo. Né? Então, totalmente umbilical. Eu. Por que isso está errado? Porque eu acho. Eu acho não é argumento. Eu acho não é lógico. Eu acho não é razão em funcionamento. Eu não gosto por causa disso, disso e disso. Ponto. Tudo bem. Agora, porque eu, né? Eu quero, eu acho melhor. Por que que vai mudar? No campo do trabalho profissional, por exemplo, chega lá um coordenador, uma hierarquia acima da gente e diz, vai ser assim. Mas por que que vai ser assim? Porque eu acho melhor. Mas acha melhor por quê? Mostra. Olha, eu acho melhor por causa disso, esse estado, e deixa que questione, né? Mas a gente está numa tendência muito complicada desse eu. Não sei se vocês viram recentemente, é de cair no queixo, uma briga na Disney. Por quê? Porque hoje em dia tudo é transmitido em tempo real. Você pode dizer, sempre existiu. Eu não sei. Já estive, não sei. Né? Nunca ouvi falar. Mas hoje... Por quê? Porque um achou que tinha mais direito de tirar aquela foto naquele momento e que ninguém passasse por trás. Quer dizer, o eu, não olhar o lado do outro também. Né? E eu olho e penso no outro. Considero o melhor. Ou eu tenho que considerar a coletividade? A coletividade, sinto muito dizer, nós estamos interconectados, meus amores. Einstein já mostrou isso, já falamos aqui também milhares de vezes, com as formiguinhas. Einstein dizia, não se deve matar uma formiguinha, porque ela faz parte de uma cadeia do equilíbrio do universo. Então, nós estamos interligados. Então, não tem que ser o que é melhor para mim, para minhas ideias. Tem que ser, ou para o meu gosto, tem que ser o que é melhor para a coletividade. Aquele caso profissional, vai ter uma mudança, reestruturamos, é assim. Olha, vai ser assim, porque a gente fez uma análise e viu o que é melhor para os nossos clientes, para os usuários, etc, etc. Né? Mas, infelizmente, ainda não rola dessa forma. Né? Então, nós podemos dizer que nós estamos no ápice. Lembra daquela curvinha da matemática? Nós estamos aqui, ó, no clímax dessa luta do eu com o altruísmo. Por que no ápice da luta? Porque, graças a Deus,
Já tem muitas pessoas deixando o eu e olhando a coletividade. E nós que somos cristãos, acima de tudo, nós somos cristãos, nós devemos engrossar, sim, as fileiras do altruísmo, porque nós temos vícios. Ai, Conceição, é difícil mudar? Claro que é difícil mudar. Não é difícil para a água mudar? Ela passou ali numa temperatura que tem que atingir 100 graus Celsius. Ela está ali queimando, você sofrendo, mas a água está ali queimando. Então, é difícil para a água, é difícil para a gente. Mas nós podemos, né? E devemos. Continuando. Hoje, a questão agora da vaidade, né? Muitos dizem, eu sou o melhor, eu sei, é assim porque eu sou melhor. Mas por que é melhor? Porque eu sou mais inteligente do que a média dos seres humanos, então eu que vou ditar. Eu tenho mais poder, todo mundo fica quieto, etc. Ou, né? Não, eu sou superior significa eu sirvo a sociedade da melhor forma que eu puder. Mesmo que eu não seja tão inteligente, não tenha poder nenhum, não mando nem na minha casa, por exemplo, né? Então, isso é ser superior. Significa servir a sociedade, a coletividade do meu melhor. Gente, quer um exemplo? Às vezes a gente manda uma mensagem de WhatsApp para alguém e está com pressa. Aí a gente está falando de um assunto, a pessoa troca de um assunto, mas não avisa, não bota uma setinha, e aí a gente se perde. Gente, isso é uma coisa simples, mas você está fazendo o outro perder o tempo e a cabeça dele. É neurônio aqui gastando, neurônio fazendo as sinapses, aí, neurônio para cá, para poder entender o que você está querendo falar naquele WhatsApp. Isso é não pensar na coletividade. Né? Até nisso, uma coisa super simples. Imagina um professor dando aula na escola, numa faculdade. A coisa só aumenta, né? Se ele não pensar no outro. Então, nós também estamos no ápice da luta, na verdade, da vaidade, do orgulho com a humildade. E isso está escancarado. Mas, graças a Deus, nós já estamos numa luta. Saímos daqui, ó, já estamos aqui. Tem um grupo que ainda insiste permanecer no eu e na vaidade, e tem um grupo que já partiu para trabalhar a sua humildade e para olhar mais para o coletivo. Então, a curva já não está no início da transição. Nós já estamos avançados, sim, na transição, graças a Deus. Daí esses embates que nós temos assistido, de ideias, de filosofias de vida. Mas isso é importante. Por quê? Porque o lado que quer a transição está se colocando também. Antes estava tudo muito calminho, estava muito boa a coisa. Agora a galera que quer o bem fala, não, peraí, calma, vamos pensar, vamos refletir, vamos analisar. Próximo, por favor. Então, realmente não tem dúvida, a Terra está em plena ebulição. Ai, que horror! Não, é bom. Do ponto de vista da física, da ciência, é bom. Porque ela saiu de um estado de acomodação. Agora ela está aqui em ebulição. Para quê? Para fazer uma transição. Para colher frutos bons daqui a pouco, quando a gente estiver realmente numa regeneração. Então, hoje, nós temos na Terra, convivemos juntos, dentro de casa, no trabalho, na sociedade em geral, espíritos de dois tipos. Aqueles que estão acomodados, tá bom assim, minha consciência está dormindo, ó. Importante eu me dar bem aqui, me dou bem ali, vou levando a vida, né? Estão acomodados nesse estágio de provas e expiações, que ainda traz tanta dor e sofrimento. Né? Mas sofrimento não é meu, é da minha irmã, da minha esposa, do meu filho. Ai, tadinho, foi, não, e vai levando, né? E tem aqueles que já buscam, querem, sonham, porque desde que eu ouvi Divaldo lá atrás, eu comecei a sonhar.
Até desisti. A palestra do Divaldo me arrasou lá na década de 70. Falei, cara, estou fora desde ali, gente, olha quantos anos. Desde ali eu falei, desisto, estou fora. Não vou conseguir passar para a regeneração na Terra. Mas aí as coisas foram andando, a gente vê que tem chance. Porque eu era uma criança, eu interpretei, uma pré-adolescente, eu interpretei com os ouvidos de ignorância, né? E hoje a gente vê que tem mais esperança, assim, né? Então, gente, sinais claros da ebulição. São bolhas fervendo, aí explode uma bolha aqui, é a briga na Disney, explode outra bolha ali, é a guerra, explode outra bolha ali, né? Mas isso requer de nós, que já estamos buscando sermos melhor, a regeneração, né? Muita paciência. A palavra de ordem é paciência. Paciência. Se não pode agregar, se cala. Se não está bom o que você está ouvindo, deixa passar, se faz de surda. Né? Paciência. Próximo, por favor, Cíntia. Bom, e quando se deu essa ebulição, Conceição? Foi de uma hora para outra? Não. Foi aos pouquinhos. Mas de onde veio isso tudo? Uai, estava dentro de nós, galera. Só que estava tudo guardadinho. É a aguinha aqui, olha que paradinha, que bonitinha, ó, tranquila a aguinha, cheia de germezinho. Nós, até pouco tempo atrás. Estava tudo bem, eu finjo que eu não vi, o outro finge que eu não fiz nada e vamos numa boa, né? Então, isso tudo já estava dentro. Nossa, o mundo piorou. Não, nós estamos começando a botar para fora quem nós somos. Não piorou, não. Somos nós que começamos a botar para fora. Agora, nós estamos colocando isso de forma pacífica? Não. Porque agora, meu filho, nós botamos a boca no trombone, né? Então, não é de forma pacífica e harmoniosa, porque a água também não faz a transição de forma pacífica e harmoniosa. E tem uma separação. Né? Os germes morreram, e o nosso vai ter a separação do joio do trigo. Então, tem esses conflitos, esses embates que a gente está assistindo. Próximo, Cíntia, por favor. Vou dar uma acelerada, gente. Bom, Allan Kardec, na Gênesis, ele diz, quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais. Nós seríamos advertidos por meio de sinais. Esses indícios, sinais, porém, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas. Então, não é o Sol que vai explodir, não é uma estrela que vai cair aqui na Terra, né? Mostrar-se-ão um estado social. Então, os sinais vão estar nos nossos comportamentos, na sociedade em geral, mas de ordem moral do que físicos. Podem ter fenômenos físicos, mas vai ser mais moral, e que, em parte, se podem deduzir de suas alusões. Próximo. Quais são esses sinais? Bom, Jesus lista os sinais para a gente. Próximo. Mateus, por exemplo, São Mateus, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Tratai de não vos perturbardes. Não entre em sintonia com o desespero, com o desânimo, vai jogar bomba. Não entra em sintonia, porque nós não vamos agregar nada de bom, né? Não nos perturbar, porquanto é preciso que essas coisas aconteçam. Gente, não sou eu, é Jesus. Mas ainda não será o fim. Pois ver-se-á povo levantar-se contra povo. Quando a gente achou que a Segunda Guerra Mundial seria a segunda e última guerra mundial, né? Levantar-se-ão contra povo e reino contra reino. E haverá pestes, Covid, por exemplo, né? Fome, e a fome parceira, né? E tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Próximo, Cíntia. Guerras e fome. Quem provoca guerra e fome na terra? É porque tal região é seca. É porque tal região chove demais. Não, gente.
Guerra e fome são ações irresponsáveis. Não param, não pensam no bem da coletividade, somente no seu lucro, nas suas vantagens, no seu poder, porque não é só uma questão de dinheiro, é uma questão, muitas vezes, também de vaidade do ser humano, né? Pestes e terremotos. Muito claro, amor. Vocês se acham a cereja do bolo? Não são. Não são. Acima de tudo, tem algo maior, que é Deus. Aí que Jesus falou que iria derrubar aqueles edifícios, seriam derrubados. Porque Deus está no comando, Deus está no controle da ebulição. Deus tem o controle do gás da cozinha da gente, a gente ferve água, e ele tem um botãozinho para controlar as coisas. Ele está no controle, né? Próximo, por favor, Cíntia. Conselho de Jesus: não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Ou seja, vai acontecer, né? E aí a gente compara de novo com o processo da ebulição da água. Por que Jesus disse que vai acontecer? Quer que a gente sofra? Não. Porque ele sabe que no final desse processo nós vamos sair mais purificados, igual a água com germes. Nós vamos exterminar os germes que nós trazemos ainda na nossa mente e no nosso coração, infelizmente, e que a gente acaba atuando de forma ainda desequilibrada, né? Esquecendo do outro. E diz Mateus: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Isso é Jesus dizendo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, não é porque nós somos cristãos, ou de que não seja cristão, mas seja religioso, temente a Deus, que nós também não podemos ser equivocados, sermos enganados por espíritos que estão aqui entre nós, encarnados ou desencarnados que seja, altamente inteligentes, como se nós fôssemos títeres, marionetes, né? Eis que eu vos tenho predito. Jesus predizendo. Bom, nesse trabalho lindo da Federação Espírita Brasileira, a gente vai encontrar almas generosas e caridosas surgem nesses momentos de transição, com o objetivo de diminuir o sofrimento da humanidade. Sempre vai estar entre nós bons espíritos. Sempre. Olha o exemplo de Mahatma Gandhi. Sempre vai ter, né? Aproveitadores também surgem, se alimentando do sofrimento no planeta. Ganha em cima da dor alheia. Ganha o quê? Dinheiro? Pode ser poder também, né? Massageando o seu próprio ego. Espíritos inescrupulosos e mentirosos. Gente, eu coloquei a fonte para não pensarem que sou eu que estou julgando que são inescrupulosos, né? Mas realmente é o que a gente vê. E que vem com um discurso tão bonito que você até fica assim, peraí, Você fica assim, não, calma, deixa eu me realinhar. E a gente vai falar do realinhamento, né? Cuidado para não sermos por eles envolvidos e enganados, porque com tantas dificuldades estamos mais expostos e mais fragilidade. Claro, quanto mais dificuldade vier para cima da gente, a gente vai no primeiro que disser que o mundo faz isso, que amanhã o mundo seu vai ser lindo, vai ser cor-de-rosa. Próximo, por favor, Cíntia. Então, gente, é um momento, esse clímax, esse ápice aqui, ó, da parábola, é uma oportunidade da gente fortalecer a nossa lógica, a nossa razão, o nosso bom senso. E nós temos, é o que eu falei, uma bússola para saber, eu estou sendo enganado? Isso que a Conceição está falando faz sentido?
Sim, gente, que é Jesus. Ele é a nossa bússola. Então, quando eu estiver diante das situações na Terra, eu me perguntar o que Jesus faria. Mas muitas vezes a gente não quer perguntar, porque a gente já sabe a resposta. Aí a gente fala assim, ó, nem conhece Jesus, né? A gente faz assim, sem vocês, eu faço. Eu sei que eu estou fazendo. Eu não, ainda não estou no nível de Jesus, vou lá, faço o que não devo. Porque eu sei que Jesus não faria aquilo que eu estou fazendo, né? Mas vamos, gente, parar e nos perguntar sem medo, não façam como eu, né? O que Jesus faria nesse caso? O que pensaria Jesus com o que está sendo medido? Né? E nosso querido Paulo de Tarso nos diz, né? Examinai tudo, retendo o bem. Ah, mas eu não posso examinar o erro do outro. Pode. Você não pode julgar, você não é juiz. E nem é perfeito para julgar. Né? Quando você também é cheio de erros e de equívocos e desenganos, mas eu posso examinar. Eu não só posso, eu devo razão, lógica, né? Mas daquilo tudo eu vou reter o bem. O bem para mim? Porque é bom para mim? Não. O bem coletivo. E às vezes eu vou até perder. Porque às vezes aquilo não é bom para mim. Exemplo, time de futebol. Me dê a mente. Eu sou flamenguista e palmeirense, né? Mas não é porque o Flamengo joga o Palmeiras com um time muito mais fraco que eu sempre torço pelo Flamengo. Não sei vocês, eu não, às vezes com pena do outro time que nunca ganhou. Aí falar, tadinho, às vezes é de uma cidade menor. Poxa, se ele ganhar, vai empolgar a cidade, vai animar os jogadores, né? Porque é assim que a gente tem que pensar. Ah, não, olha, sou flamenguista palmeirense, só se ganhar. Não, nem sempre. Por quê? Eu tenho que olhar esse bem coletivo. Estou usando o futebol como exemplo, mas realmente sou palmeirense e flamenguista. Né? Próximo, por favor, gente. Bom, a bonança após a tempestade. Né? É isso que a gente tem na água. Vem a ebulição, aquelas borbulhas na água, depois vem a bonança. A água se acalma, germes já eliminados, e ela se acalma, e ainda se ela quiser, quer dizer, se a gente não tampar a panela, ela ainda vira vapor. Olha que coisa linda, gente. Lindo isso, né? Na verdade, vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, gente, quantas vezes atualmente a gente não tem chorado e se lamentado com certas coisas que acontecem ainda no mundo, como a própria guerra e vários outros, né? E muitos estão ganhando em cima dessa situação, estão alegres, e a gente está triste. Mas aí Jesus disse, mas a vossa tristeza vai se converter em alegria. Aí é o que a gente chama de fé raciocinada. A gente tem que acreditar nisso. E não só temos, como devemos, pela lógica, pela razão. Tudo que Jesus falou, a gente vê no nosso dia a dia acontecendo. Aí, Jesus continua, assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai tirar. Porque ninguém vai tirar a água limpa, porque os germes foram eliminados. Então, ninguém vai tirar. Ela se purificou. Ninguém foi lá e arrancou o germe. Ela se purificou. Cíntia, para encerrar, gente, a gente vai tentar ser rápido, do livro Caminho, Verdade e Vida, que é dessa coleção do livro que a gente lê aqui segunda-feira, né? Um deles é o Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel, psicografia do Chico, né? E São João. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus. Diz Emmanuel, nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor e o desapontamento. Imagina, você, discípulo de Jesus, ouviu ele fazer e falar aquilo tudo,
e ver ele na cruz, o que você vai achar? Perdendo para um ladrão, confesso? O que você vai achar? Perdemos. Perdemos, acabou. Tudo que ele falou não deve ser verdade. Porque aí, ó, se ferrou. Deve ter sido uma dor, uma desilusão, um desapontamento naquele momento, né? Aqueles que tinham a fé bamba, né? Muito duro. Estavam tristes, como pessoas humanas. Eles não entendiam outras vitórias ainda que não fossem as da terra, porque eles só estavam olhando com o olho que a gente vê o mundo hoje. De ver os edifícios lá do início da frase de Jesus. A gente está muito preso a questões materiais, mas a gente esquece que na vida tudo passa. E Jesus disse, o que tiver de ser derrubado, vai ser derrubado. Né? Próximo. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, os exortava, os convidava, os animava. Na verdade vos digo, que vós chorareis e lamentareis. O mundo vai se alegrar, e vós estarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Não foi só a crucificação de Jesus, como Ana lembrou, que vieram os mártires, todos do cristianismo, e perseguições que duraram alguns séculos. Né? Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, os discípulos também não. Jesus, quem conheço, não vai ser andar, porque ele tem imagem, mostra, não andava. Né? Perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Continua Emmanuel. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Então, nós, infelizmente, ainda precisamos disso. A lei da ação e reação. Nós colhemos o que nós plantamos. E não é de uma hora para outra que vamos mudar. Então, quanto mais a gente demora a mudar, mais o sofrimento se arrasta. Né? Chegam como adubo divino. Então, a dor, o sofrimento, chega como adubo divino aos sentimentos nossos, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirada aos devãos. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos é o eu capricho, o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, né? Fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas humanas, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Então, o Emmanuel só está confirmando que a gente sabe que espiritualmente nós ainda estamos saindo da infância, né? E o eu é uma verdadeira substância, é um veneno para a alma, é isso. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Vamos sair das nossas bolhas. Vamos sair das nossas bolhas. Né? Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência. Ou seja, a inconsciência, minha consciência anestesiada dormindo, não vai me proporcionar verdadeira alegria.
que aquela que Jesus ensinou para a gente, que ele chama de alegria cristã, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. É isso aí, gente. Conseguimos. Boa noite.